manhã da vida. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes. A minha saudação é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu desejo é que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre cada um daqueles que nos ouvem. Agora sabemos que é um desejo maravilhoso desejar as bênçãos sobre as pessoas, mas também sabemos que para que se cumpra esse desejo é necessário que as pessoas se coloquem sobre a disposição da palavra de Deus. Então Deus poderá abençoar a cada um daqueles que desejam suas bênçãos. Que Deus os abençoe, e nós vamos ouvir um hino nesse momento, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 2. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, serás triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. João capítulo 3, versículo 1 ao 2, nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre a palavra que foi lida. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre que muitas vezes as pessoas admitem a verdade, mas não se comprometem com a verdade. Veja vocês, ouvintes, que Nicodemos, não só Nicodemos, mas todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, assim cada um. Nicodemos, ele era um chefe religioso dos dias de Jesus. Ele era um sacerdote, ele era alguém, um líder do povo, de uma das maiores denominações da época, a denominação dos fariseus. E Nicodemos, ele foi de noite falar com Jesus. Ele tinha ouvido já muitas vezes acerca de Jesus. Ele tinha ouvido dos milagres que Jesus realizava. Ele tinha ouvido dos sermões, das pregações, das doutrinas que Jesus pregava. E Nicodemos, sendo um estudioso, um líder, ele, por certo, examinou tudo o que ele ouvia acerca de Jesus.
ele examinava com as Escrituras, ele examinava com a palavra de Deus, com a Bíblia, o Velho Testamento, o qual existia no seu dia. E Nicodemos, juntamente com os líderes da época, eles esperavam a vinda do Messias. Eles mesmos anunciavam em seus cultos, eles falavam ao povo que um dia o Messias haveria de vir, que um dia o Cristo, ele chegaria a estar em cena diante do povo, e assim eles esperavam a vinda do Messias. E quando Jesus, o Messias, veio, aqueles religiosos estavam tão engomados, estavam tão, como posso dizer, agarrados com o sistema, com a religião, de tal maneira que eles não conseguiram receber a Jesus. Você pode observar, ouvintes, há um grande perigo quando as pessoas se apegam, a fé deles se apega a uma religião, a uma denominação, porque eles se apegam de tal maneira que acabam não soltando daquilo para receber a verdade. Veja que quando João Batista, ele entrou ali, ele chegou em cena, ele era filho de Zacarias, um sacerdote. Sendo que João Batista era filho de um sacerdote, naturalmente João Batista, sendo filho de um sacerdote, naturalmente João Batista também seria um sacerdote. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um ministério para cumprir através de João Batista, de tal maneira que para Deus ter liberdade através desse homem, Deus teve que levar João Batista aos 9 anos de idade para um deserto. E ali foi João Batista guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e cresceu e se criou ali no deserto, comendo mel e gafanhotos, vivendo ali sozinho, mas recebendo de Deus, do Espírito Santo, as advertências, recebendo os ensinamentos, porque se João Batista ficasse entre os sacerdotes, ele iria aprender aquilo que os sacerdotes ensinavam. E a doutrina, a igreja, a denominação da época estavam tão envolvidas com tradições humanas que para Deus trazer uma mensagem, Deus teria que trazer fora desse sistema. Porque por dentro do sistema já haveria, essa mensagem já iria vir comprometida. Então Deus levou o seu homem para o deserto. E de lá ele veio, descomprometido com qualquer tipo de sistema, descomprometido com qualquer tipo de religião. Então Deus tinha liberdade através de João Batista para anunciar a palavra. E da mesma maneira Jesus também, ele veio, o Messias, e ele veio fora de todo o sistema. Ele não se uniu a nenhuma religião, e ele saiu caminhando e pregando o evangelho, ensinando a doutrina, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, fazendo coisas maravilhosas. E veja que os sacerdotes ouviam, mas eles não podiam dizer para o povo: esse aí é o Messias que nós falávamos. Por quê? Porque eles esperavam que o Messias viesse primeiramente se identificar com a religião, receber o cartão de membro naquela religião. E então, depois que o Messias se identificasse com os sacerdotes, então eles chamariam o povo, reuniriam o povo e diriam: eis aí o Messias, o qual nós anunciamos que haveria de vir. Mas como Jesus não veio conforme isso, como Jesus não veio através do sistema deles, eles então o rejeitaram. Mas Nicodemos, ele analisava os ensinamentos de Jesus, e ele conferia as pregações de Jesus,
pela Bíblia, ele conferia pelos ensinamentos da Bíblia, pelas profecias, e ele via que realmente Jesus era o Messias. E por certo, em suas reuniões ministeriais, eles conversavam entre eles e diziam: realmente, esse homem é um ungido do Senhor. Realmente, ele não poderia fazer as coisas que ele faz se ele não estivesse enviado, não fosse enviado por Deus. E por certo, a discussão ali esquentava. E alguns diziam: temos que admitir que ele é o Messias. Mas outros mais tradicionais diriam: não podemos fazer isso, porque vamos comprometer a nossa igreja, vamos comprometer os nossos estatutos, vamos comprometer a nossa religião. Nós não podemos fazer isso, porque ele não admite que a nossa religião é a verdade. E ele tem dito que nós somos cegos, e ele tem dito que somos sepulcros caiados, e ele tem falado contra o sistema ao qual nós ensinamos para o povo. Então, mas eles, quando se acalmavam, quando por certo iam para as Escrituras outra vez para saber, eles admitiam que Jesus era ungido do Senhor. Por isso veja que Nicodemos, ele foi à noite ter com Jesus. Ele foi escondido, porque se ele fosse durante o dia em um culto de Jesus, ele ia se comprometer, ele iria ser corrigido pelos seus superiores. Da mesma maneira, ouvintes, hoje, no dia em que vivemos, há muitas pessoas que ouvem a mensagem sendo pregada, e eles reconhecem ser a verdade, eles analisam pelas Escrituras. Quando nós mostramos que o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus diz em São Mateus capítulo 28, versículo 19, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus pediu um nome: ide e batizai em nome do Pai. Qual é esse nome? Atos capítulo 2, versículo 38, ali foi cumprida essa ordem de Jesus, quando os apóstolos batizaram quase 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome do Pai que Jesus pediu. Ele pediu que deveriam ser batizados em nome do Pai. Mas qual que é o nome? Senhor Jesus Cristo, esse é o nome do Pai. E quando nós ensinamos essas coisas e mostramos que os apóstolos sempre batizaram em nome do Senhor Jesus, e mostramos que não há nenhum batismo registrado na Bíblia nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e nós mostramos também a Santa Ceia com vinho puro, pão asmo, com o lava-pés depois da ceia. Jesus após a ceia lavou os pés dos discípulos e disse: vocês entenderam o que eu fiz? Se vós entendeis, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. E ali, veja vocês, Jesus lavou os pés dos discípulos e disse que nós deveríamos também fazer isso. E a igreja primitiva, apostólica, eles faziam o lava-pés, mas hoje as denominações deixaram de lado. E quando nós mostramos isso e provamos pelas Escrituras que isso é bíblico, que a ceia deva ser com pão asmo, não pão fermentado, porque o fermento na Bíblia, ele é um símbolo do pecado. Como vamos comer um pão simbolizando o corpo de Jesus, um pão cheio de fermento, sendo que o fermento é símbolo de pecado? Paulo disse: não faça festa com o fermento da maldade, da malícia. Fermento na Bíblia aponta para quê? Para maldade, para malícia. Mas disse Paulo: fazei festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso o pão da ceia, ele deve ser com pão asmo, quer dizer, pão sem fermento, porque o corpo de Jesus não tem pecado. E mais, não é suco de uva, mas é vinho puro. Os apóstolos davam a ceia com vinho puro. Alguém diz: mas o vinho tem álcool. Jesus sabia que tinha álcool, e ele mandou que fosse dado a ceia com vinho. Um gole de vinho na ceia não embriagará ninguém. Não somos a favor
as pessoas tomarem bebidas alcoólicas. Pelo contrário, pregamos contra isso. Mas temos que admitir que a ceia deve ser com vinho puro, porque assim os apóstolos faziam, e eu posso provar isso pelas Escrituras. Você encontra em 1 Coríntios capítulo 11, que o apóstolo Paulo repreende a igreja de Coríntios porque estavam se embriagando na ceia. E se eles estavam se embriagando, eles estavam tomando vinho, não estavam tomando suco. Só que eles estavam tomando em excesso. Então Paulo vem e mostra para eles que eles deveriam tomar só um pouco, como símbolo. Um gole de vinho somente. Então estou falando, ouvinte, quando nós mostramos essas coisas através do rádio, quando nós mostramos que Deus enviou um profeta para preparar um povo para o arrebatamento, o próprio Jesus disse que Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Ele está falando no futuro, em verdade Elias virá primeiro. Mas quando ele fala no verso 12 de São Mateus 17, que Elias já veio, aí ele está falando do outro Elias, que é João Batista. Porque é dois Elias. Um que veio precursar a primeira vinda e o outro que veio anunciar a segunda vinda. O que veio anunciar a primeira vinda foi João Batista, que veio no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais, da lei para a graça. Mas hoje o profeta irmão Brana, ele veio no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos filhos aos pais, ou seja, nossa fé, de volta à fé dos pais. Então temos que admitir, é promessa bíblica e a Bíblia não falha. Deus disse: eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é uma promessa e temos que admitir. E temos que crer que Deus enviou essa mensagem. Por isso que nós não pregamos a vocês uma placa de igreja. Nós pregamos uma mensagem que Deus enviou através de um profeta. E esse profeta não veio criar uma denominação, mas pelo contrário, assim como João Batista, ele estava fora do sistema dos homens, fora das denominações. Deus enviou um profeta hoje, fora de todo o sistema do homem, para nos tirar da confusão religiosa e nos levar para dentro das Escrituras. Porque se ele viesse por dentro das religiões, ele teria que pregar conforme as religiões. Mas Deus trouxe um profeta separado do sistema humano, para que ele pudesse ter liberdade de mostrar a verdade, de condenar o pecado e chamar a noiva para que saísse. Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Sai dela o quê? Sai da confusão, sai da denominação e venha para onde? Venha para dentro das Escrituras. A voz do mensageiro, chamando a noiva para voltar para dentro das Escrituras. Então veja, quando nós pregamos essas coisas, há muitos que ouvem e admitem ser a verdade, admitem ser correto, e diz: realmente isso é bíblico. Assim como Nicodemos e os demais sacerdotes admitiam que Jesus era enviado de Deus. Mas eles admitiam, mas eles não colocavam em prática. Por isso Nicodemos foi à noite ter com Jesus e disse: mestre, veja, ele disse assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem sabemos, mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Eles admitiam, mas não colocavam em prática. Por quê? Porque a mensagem de Jesus discordava com o sistema de suas igrejas. Hoje, meu querido ouvinte, você que tem ouvido esse programa, teus pastores, muitos deles, admitem que essa palavra que pregamos é a verdade. Só não admitem se estão completamente cegos. Porque se tiver um pouco de visão, verá que isso que anunciamos é a pura verdade, é a pura palavra de Deus. Eles admitem, mas não querem se comprometer. Por quê? Como certo pregador disse outra vez, quando um pastor dessa mensagem anunciava para ele essas verdades, mostrando o batismo, mostrando essa mensagem, mostrando as doutrinas verdadeiras da Bíblia, e aquele pregador disse: isso que o senhor tem me falado é a verdade, mas se eu pregar isso, eu serei expulso da minha igreja, eu perderei o meu cargo, irei perder o meu salário. É isso, ouvinte. Há muitos pastores que admitem que isso é verdade, admitem que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus, admitem que Deus enviou um profeta para restaurar a noiva de volta à palavra outra vez.
Eles admitem, mas por que não colocam em prática? Porque eles perderão seus cargos, perderão seus salários, perderão suas famas. Eles não colocam em prática, porque essa mensagem, ela vem condenando o pecado que as suas igrejas têm admitido. Essa mensagem vem condenando o pecado, vem condenando as modas que têm sido admitidas hoje nas igrejas. Essa mensagem vem condenando todo esse mundo pecaminoso que tem entrado nas igrejas. Por isso, eles pensam, se eu admitir que essa mensagem é verdade, eu vou estar falando contra nós mesmos, porque essa mensagem veio para condenar o pecado. Agora eu quero dizer algo a você, precioso ouvinte. Não faça como esses sacerdotes, que mesmo sabendo que era verdade, ficavam escondidos, não se manifestavam. Por quê? Porque não queriam ser criticados. Porque o povo que seguia Jesus era um povo muito simples. Agora suas igrejas eram igrejas formadas, eram igreja bonita, eram aquelas grandes denominações. Eles eram bem vistos pelo prefeito da cidade, pelo governador, pelo rei. E eles não queriam agora deixar aquela boa aparência para tomar partido com um grupo pequeno, um grupo rejeitado, que era o grupo de Jesus. Mas eles, sendo conhecedores da palavra, eles sabiam que o que Jesus ensinava era a verdade. Que tristeza, ouvinte, alguém ter que chegar no juízo final e ouvir de Jesus dizer: você sabia que era verdade, por que você não colocou em prática? Agora você está condenado, agora você será jogado no lago de fogo. Jesus disse: aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei deles diante do Pai. Mas aqueles que não se envergonharem e se identificarem comigo, eu também não me envergonharei dele diante do Pai. Ouvinte, é hora de mostrar as cores, é hora de tomar uma posição pela verdade. Se você tem ouvido isso, você tem conferido com a palavra, por que, ouvinte, você tem medo de tomar uma posição? Tem medo você de soltar da tua religião, sabendo você que ela está contra as Escrituras? Não precisa ter medo de decidir entre a religião e a palavra, ouvinte. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Eu vou esperar ver se o meu pastor vai tomar uma decisão. A salvação é individual. Cada um tem que decidir por si mesmo. Eu vou esperar se meu esposo também decide. Irmã, a salvação é individual. Deus não irá perguntar naquele dia para você: teu marido aceitou ou não? Deus vai perguntar: por que você não aceitou? Se Deus tem te mostrado, se você tem visto que isso é verdade, por que você não toma uma decisão pela palavra? Ouvintes, que Deus vos abençoe. Não seja como esses sacerdotes que admitiam Jesus estar certo, mas mesmo admitindo, não tomavam posse daquilo, porque os ensinamentos de Jesus eram contrários aos seus ensinamentos. Hoje há muitos que admitem que isso é verdade, mas eles não tomam partido com isso. Por quê? Porque o ensinamento da mensagem vem contra todo o ensinamento humano. Mas que Deus te ajude, ouvinte. Se há uma semente dentro de você, se você é um eleito de Deus, você vai sair dessa casca religiosa. Você vai tomar uma posição pela verdade. Não importando se vai ser criticado, se vai ser zombado, se vai ser perseguido, se vai ficar sozinho. Irmã, você não vai se importar se a vizinha vai criticar de você, se o marido vai criticar de você, se o marido vai se levantar contra você. Irmão, você não vai se preocupar se a esposa vai ficar brava contigo. Se você é uma semente de Deus, se você é um predestinado para a vida eterna, você vai agarrar a verdade. Sim que você vai agarrar a verdade, você vai tomar uma posição por ela. E eu quero dizer uma coisa, ouvinte: resta para nós poucos momentos, poucos dias para que o arrebatamento aconteça. E essa mensagem que Deus tem enviado através desse profeta, ela já tem ido pelo mundo inteiro e está recolhendo os eleitos, tirando de todo o sistema do homem e trazendo para dentro da palavra de Deus.
Então veja, ouvintes, lembre-se, encerrando eu digo, eles admitiam que Jesus estava com a verdade, mas mesmo assim não tomaram partido, não tomaram uma decisão pela verdade. Hoje há muitos que admitem que essa mensagem é verdadeira, mas não têm tomado uma decisão por ela. Por quê? Porque tem medo de ser criticado, como Nicodemos veio à noite ter com Jesus, porque tinha medo de ser visto. Mas eu digo a você, ouvinte, vale a pena ter o favor de Deus, mesmo sendo rejeitado pelo mundo. E Jesus disse, por causa do meu nome, vocês serão criticados, zombados e perseguidos. Vale a pena ser perseguido pelo nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, é a minha oração. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus, você entre em contato conosco, e eu com todo prazer, com todo privilégio, estarei indo até o teu encontro, para vos levar a você a tomar posse, a tomar posição por essa verdade. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem limites para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a te cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possas morar. Não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando.